Mas então, voltando aqui na nossa série de estilos, vamos falar hoje sobre 4 estilos de stout. Exatamente. E quais são esses 4 estilos? A gente falou então, no vídeo passado, a gente falou sobre o estilo 15B Irish Stout, que é a Dry Stout, falando sobre a 15C Irish Extra Stout. A diferença delas é justamente a graduação alcoólica. A Irish Stout vai de 3.8 a 5.0 e a Extra Stout começa em 5.0 e vai até 6,5. O amargor entre elas ele é mais ou menos igual, tá? Não pode falar que ele é diferente. E a cor também não, tá? Nem o amargor e nem a cor são tão diferentes, tá? Entre eles. A principal diferença vai ser a graduação alcoólica, né? Então, as versões irlandesas vão ter essas duas variações. Já as inglesas, derivadas das inglesas, a gente tem 4 variações. Sweet Stout, Oatmeal, Tropical, Foreign Extra Stout e tem a Imperial Stout. A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre as versões inglesas. Vamos entender, né, por que eu trouxe todos esses 4 estilos, né? Na semana passada a gente falou das versões irlandesas, nessa a gente vai falar das versões inglesas. Por que eu trouxe 4 estilos no mesmo vídeo? Porque sensorialmente a cerveja é a mesma. Na hora de pensar na receita, a cerveja é a mesma, tá? É basicamente a mesma. Ela vai mudar um pouco de amargor, álcool, tá? E aí tem características históricas em cada uma delas. Então, fica fácil a gente agrupar esses estilos, tá? Por isso que eu agrupei aqui. Sweet Stout é a Stout clássica que a gente conhece. É a Stout tradicional. É aquela que tem por volta de 5% de álcool. O PJCP aceita de 4 a 6% de álcool. Mas é geralmente na média, tá? Bem no meio dessa faixa. É aquela stout tradicional que a gente conhece. A Oatmeal Stout é uma stout com aveia. Tem basicamente a mesma faixa de graduação alcoólica. A Oatmeal vai de 4.2 a 5.9. E ela tem também na média por volta de 5% de álcool. E aí a gente chega em outras duas, a Tropical Stout, que tem de 5,5% a 8%, e a Foreign Extra Stout, que também, né, por volta dessa faixa, 6,3% a 8% de álcool. Então vocês podem ver que dos 4 estilos, 2 têm basicamente a mesma graduação alcoólica, e os outros 2 também, né? Então a gente pode agrupar aí em fazer 2 grupinhos com esses 4 estilos, tá? Mas por que cargas d'água que o BJCP vai colocar estilos diferentes aonde que tem a mesma graduação alcoólica? Tá, Sweet Stout é a Stout clássica, tradicional. Oatmeal em inglês quer dizer aveia. Então, a Oatmeal Stout ela é uma Stout com aveia. Daí se traz um outro estilo diferente. A Sweet Stout, também chamada historicamente de Cream Stout, de cremosa, cream de cremosa, ou Milk Stout. Eles acostumavam colocar ali lactose nessa cerveja. Então, ela aceita lactose na sua maioria, tá? As Milk Stout entram dentro aqui de Sweet Stout. E se tem aveia, Oatmeal Stout, tá?
Um parênteses que eu vou fazer antes que eu esqueça. Não aceita madeira em nenhuma delas. Se você envelheceu sua cerveja, você tem que classificar naqueles últimos estilos lá do BJCP, tá? Que é o Wood Aged, Especially Wood Aged, né? Que aceita madeira, tá? Esses estilos não aceitam. Falando de cor, Sweet Stout de 30 a 40 SRM, vale a pena reforçar aqui que SRM é uma escala de cor que vai de 0 a 40. E em todas essas stouts aqui que a gente está vendo, a gente tem 40 como máximo. Sweet Stout vai de 30 a 40 SRM. Oatmeal Stout de 22 a 40 SRM. As outras duas, Tropical Stout de 30 a 40, Foreign Extra Stout de 30 a 40 também. Então, elas são cervejas que têm uma coloração marrom escuro a negra. E cervejas muito escuras assim, elas vão ter uma espuma que já vai do bege ao marrom. Você já percebe a coloração da espuma mudando. Historicamente, vocês sabem que eu já falei bastante disso, né? Cervejas inglesas tinham um processo de produção diferente que a gente chama de cask beer. A cerveja terminava de fermentar dentro do barril. Isso traz uma carbonatação baixa. Mas não é obrigatório você fazer uma cerveja para enviar para um concurso que tenha uma carbonatação baixa. Eu, inclusive, não recomendo para nenhum concurso, tá? Faça uma carbonatação mediana. O amargor da Sweet Stout e da Oatmeal é basicamente o mesmo. De 20 a 40 na Sweet Stout e de 25 a 40 na Oatmeal. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o comparativo entre Sweet Stout, que é a Stout tradicional, e a Oatmeal, que é aquela Stout com aveia. Graduação alcoólica, a mesma, tá? A mesma. Coloração, a mesma. Amargor, o mesmo. São cervejas que têm uma intensidade de malte torrado alta, então você vai usar de 8 a 10, 11% de malte torrado na sua composição. Elas vão ter um corpo de médio a alto, então você vai usar uma grande carga de maltes caramelizados. Não precisa ser um só, né? Eu sempre falo de Caramunique porque é um cristal, é um malte cristal muito utilizado nessas cervejas bem maltadas, tá? Mas para dar complexidade numa cerveja dessa, eu usaria até 3 maltes caramelo, tá? Numa cerveja dessa. Um Caramunique ele fica por volta aí de 10%, um Cara Red de 12 a 15%, um Cara Hell a mesma coisa, tá? Por volta de 12 a 15%. E o malte base, na Inglaterra, ele é geralmente usado Pale Ale, mas aceita muito bem aí um Pilsen, tá? Aceita um pouco de Munique também, para tornar uma cerveja um pouco mais cremosa. A lupulagem. São cervejas que, tanto a Sweet Stout quanto a Oatmeal Stout, são produzidas tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a gente vai pegar um lúpulo inglês, né, de preferência. A gente vai pegar um Target para amargor, que é o lúpulo de amargor mais tradicional que a gente tem em inglês. Ou a gente pode pegar um Columbus ou um Magnum, que faz exatamente o papel do Target. Final de fervura, se é uma versão americana, você pode aí usar um Cascade. O Cascade vai bem. O Cascade combina no final da fervura numa Stout. Cuidado para não usar muito Citra, Mosaic, Amarillo, lúpulos muito frutados, porque aí você está fazendo uma Black IPA, né?
Então, cuidado para não exagerar na lupulagem. Cuidado que tem uma diferença entre a Black IPA e a Stout ou New Stout. Cuidado, tá? Um Cascade vai. Talvez uma pitadinha de citra vai no final da fervura, mas não muito. Cuidado, tá? Então, lupulagem, aceita as duas, porque ambos estilos são produzidos tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Então, a lupulagem. E a lupulagem, essa lupulagem vale para todos os estilos, tá? Vale para todos esses 4 estilos de stout. A base de malte, que eu acabei de falar, também vale para os 4 estilos, tá? Então a lupulagem vale para os 4 estilos. A base de malte também, porque eu falei os maltes em percentual, né? Então em percentual é fácil. Preciso aumentar a graduação alcoólica, eu aumento a quantidade, mas eu mantenho o percentual. A lupulagem também é a mesma coisa. Fermentação, a mesma coisa. Você pode usar uma levedura neutra, como um S05, como uma American Ale ou California Ale, ou você pode usar uma levedura inglesa. Pode ser uma inglesa neutra, como Nottingham, uma inglesa com um frutado mediano, que é uma London Ale, gosto muito dela, ou com um frutado bem mais intenso, que é o S04. Quanto mais intenso for o frutado, vai começar a esconder um pouco a complexidade de malte. O S04 já esconde um pouco. A London Ale não. A London Ale traz um pouco de sabor e traz um pouco de complexidade para essas cervejas inglesas. Tá? A água, a mesma para todas elas. Cálcio, você pode usar um target de 120 ppm de cálcio. Magnésio pode ficar por volta de 20 a 30 ppm. Cloreto, você pode realçar aí um pouco do dulçor, fica à vontade para ficar entre 100 e 120, até 150 se você quiser realçar muito o dulçor dessa cerveja. E o amargor depende. Desses 4 estilos, tem algumas que são um pouco mais amargas, tá? Que é a Tropical Stout e a Foreign Extra Stout. Nelas você pode chegar em até 150 ppm de sulfato. Pode ficar entre 100 e 150 ppm de sulfato para esses estilos, tá? Então, vocês viram que água, malte, lúpulo e levedura é a mesma para essas cervejas. A diferença delas é graduação alcoólica. Sweet Stout e Oatmeal tem a mesma graduação, só que muda aqui os ingredientes. A Sweet Stout é a tradicional, que pode ter lactose e pode ter outros adjuntos, outros açúcares. E a Oatmeal Stout é aquela stout com aveia. E aí a gente vem, quem surgiu primeiro foi a Foreign Extra Stout. A Foreign Extra Stout era stout para exportação. Ela tem uma gradação alcoólica de 6,3 a 8,0. Uma cerveja mais alcoólica. E uma cerveja mais alcoólica pede uma lupulagem um pouco maior, de 50 a 70 IBUs. Então era uma cerveja mais amarga. Faz todo sentido, né? Uma cerveja para exportação ela é mais alcoólica e mais amarga. E ela era, aqui aceita madeira, tá? Essa cerveja aceita madeira e aceita até um leve tom de Brettanomyces, tá? Nesse estilo, tá? Você pode escrever nesse estilo. É uma cerveja então para exportação, que os ingleses usavam para fazer as viagens deles. E aí chegando aqui na América, o pessoal não queria aquela cerveja tão amarga. Eles inventaram, daí veio o nome Tropical Stout, uma cerveja mais leve, com um amargor menor. Então, a Tropical Stout é uma Foreign Extra Stout, tá? Produzida localmente no Caribe, aonde? Surgiu no Caribe, tá? Entre os trópicos, né? Uma cerveja tropical, para ser uma cerveja mais leve.
Então foi essa a distinção que o BJCP deu, tá? Você tem uma stout com um amargor maior e você tem uma Tropical Stout que tem um amargor um pouco menor. É essa a diferença, porque o resto é igual. O álcool é igual, a cor das duas é igual, e você vai ter uma diferença bem nítida aí entre o amargor. Quando o BJCP traz ali o amargor de 30 a 50 na Tropical Stout e a Foreign Extra Stout começa em 50, né, onde termina um, começa o outro, é nítido que eles fizeram uma divisão aí. É basicamente um estilo só, tá? É uma Extra Stout, que eles fizeram uma divisão aí para separar o amargor. Uma cerveja mais amarga e outra menos amarga. Acima desses estilos a gente vai ter o que? Imperial Stout. O BJCP traz a Imperial Stout como uma cerveja de 8 a 12% de álcool. O mercado traz algo diferente. E aí está a diferença entre o BJCP e o mercado. O mercado, quando chama só de Imperial Stout, ele está falando de uma cerveja entre 8 e 9% de álcool. E quando fala de Russian Imperial Stout, está falando de 10 a 12% de álcool, tá? Mas a gente ainda vai falar desse estilo, tá? Eu não trouxe aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Galera, acho que é isso. Falamos então das stouts, falamos como fazer ela, as diferenças entre elas, né? Vocês viram que então tem desde uma dry stout que tem ali por volta de 3,5% de álcool, e aí você tem stouts por volta de 5%, e aí você tem stouts por volta de 6,5%, 7%, que é extra stout, tá? Foreign extra stout. Você tem Imperial Stout por volta de 8 ou 9% de álcool, e a Russian Imperial Stout de 10 a 12%. Então você tem aí, né, uma escadinha. Seriam 4 níveis aí: dry, a tradicional 5%, 7%, 8% e 12%. São 5, né? Então, isso porque é um estilo popularmente muito produzido, tá? Então é isso, galera. Espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês com mais um vídeo.